Graça e paz, meus irmãos que estão aqui e aqueles que nos assistem pelo YouTube, graça e paz. É bom ver que temos um bom número de membros aqui, mesmo o tempo estando chuvoso e bastante frio por uma época como essa de primavera, né? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Nós vamos falar sobre o tema somente, a graça de Deus somente, mais nada ou ninguém. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A graça de Deus somente, mais nada, absolutamente mais nada ou ninguém. Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou ler, vocês vão acompanhar em suas Bíblias. Aqueles que não têm Bíblias, ouçam com atenção a palavra de Deus. Ele vos deu vida, Ele Deus aqui, vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Leiamos os 3 últimos versos, leiamos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma breve oração. Pai Santo, aqui estamos nós, os teus filhos, reunidos, principalmente para ouvir a exposição na tua palavra, porque nós cremos que em sendo fiel à exposição da Escritura, é a tua voz que ouvimos e os nossos corações se alegram disso. Ilumina o teu servo que prega, ilumina os teus servos que ouvem, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu quero começar a minha exposição dessa noite contando uma história verdadeira, é uma ilustração e verdadeira. Durante uma conferência a respeito de religiões comparadas, uma conferência de religiões comparadas, técnicos de todo o mundo, teólogos de todo o mundo debatiam sobre qual a crença única da fé cristã. Em outras palavras, o que é que torna o cristianismo uma religião distinta das demais? Era essa a discussão. O que é que faz do cristianismo uma religião distinta, que a distingue das outras religiões? Então eles começaram eliminando as possibilidades. Encarnação? Nós os cristãos cremos que Jesus é o Verbo encarnado, é Deus encarnado. Eles chegaram à conclusão de que outras religiões também tinham diversas versões de Deus aparecendo em forma humana. Então, encarnação não é o que distingue o cristianismo das outras religiões. Alguém deu uma ideia, quem sabe a ressurreição de Jesus? Será que a ressurreição de Jesus distingue o cristianismo das demais religiões? Eles chegaram à conclusão que também não, porque outras religiões tinham histórias de retornos de mortos. O debate prosseguiu durante algum tempo até que C.S. Lewis entrou no recinto. Ele viu aquele debate e fez a seguinte pergunta:
A respeito de que é a confusão? A resposta que lhe deram foi: estamos discutindo sobre a contribuição única do cristianismo entre as religiões do mundo. C.S. Lewis respondeu: isso é fácil, é a graça. Isso é fácil, é a graça. Cabe-me provar que C.S. Lewis tinha razão nessa noite. Eu espero que, com base nesse texto, eu faça de forma bem substancial e transformadora. Portanto, eu gostaria de falar hoje também sobre um dos princípios resgatados pelos reformadores do século XVI, que é o somente pela graça. Sola gratia, somente pela graça. Nós sabemos que os reformadores resgataram alguns princípios: somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, só a Deus o louvor, só lhe deu glória, e sola graça, somente pela graça. Hoje eu queria, domingo nós falamos sobre somente a Escritura. Se você não esteve conosco, você pode entrar no YouTube e ver, está lá postado para você ouvir o sermão do pastor Mauro discorrendo sobre esse tema, somente a Escritura. Hoje eu queria falar sobre somente a graça. Só a graça. Nada mais e nada menos. Somente a graça. No texto que nós lemos, se você tem a sua Bíblia aberta, eu quero chamar a sua atenção sobre esse assunto. Paulo escreveu assim, verso 4. Mas, é uma adversativa, né? Sempre quando a gente usa mais, está ligando o que a gente estava dizendo com aquilo que a gente vai dizer de uma forma diferente. Mas, porém, todavia, contudo, mas, diz Paulo, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, me permitam reler. E estando nós, como irmãos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeira vez que aparece graça, do versículo 5 ao versículo de número 8. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Segunda vez. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora leia o versículo 8, porque aparece mais uma vez aí a palavra graça, que é caris no grego. Leiamos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados irmãos, eu pretendo discorrer sobre a graça com vocês nessa noite, com base não apenas nestes versículos, mas tendo como elemento central esses versículos, mas na passagem toda de Efésios 2, de 1 a 10. E eu quero apontar três princípios, 3 aspectos da graça de Deus. 3 aspectos da graça de Deus. Regeneração, libertação, regeneração, libertação e salvação. Podemos repetir? Vamos lá? Regeneração, libertação e salvação. Primeiro, a graça de Deus nos regenera, versículo 1 e versículo 5. Se você olhar para a tua palavra no versículo 1 do capítulo 2, nós lemos: Ele, Deus, quando eu li, eu citei isso, né, e frisei isso. Ele aqui é Deus. Deus nos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o versículo 5, e estando nós mortos, porque aí Paulo se inclui. Antes ele fala vós, segunda pessoa do plural. Agora ele fala nós, terceira pessoa do plural. Porque ele está falando com gentios. Agora ele, judeu, se inclui também. Não são só vocês, gentios, que estavam mortos nos vossos delitos. Nós também. Então Paulo frisa essa questão no versículo de número 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Meus amados irmãos, o primeiro aspecto da graça
de Deus que os reformadores resgataram com suficiência é que a graça de Deus nos regenera. Ou seja, é a graça de Deus que produz o novo nascimento. É a graça de Deus que faz com que sejamos novas criaturas. A regeneração do homem é algo da economia divina. Você é totalmente passivo nesse processo. Você não é ativo. Você é apenas receptor desta bênção. Na verdade, você nem quer essa bênção. Você vive alienado dessa bênção. Por várias formas, Deus vem a você e regenera você e faz você nascer de novo, e tudo pela graça, porque você não merece. Você não tem nenhum mérito algum nesse processo em que a graça se revela como regeneração, como novo nascimento, quando surge uma nova criatura. Jesus discutiu isso com Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus de madrugada, João capítulo 3. Você pode ler em casa depois, você que está em casa pode ler também. E foi conversar com Jesus. E Nicodemos era uma pessoa muito importante na religião dos seus dias. Ele veio elogiando Jesus, rasgando seda com Jesus, fazendo a corte com Jesus. Jesus já parou e disse: Nicodemos, pit stop, dá um tempo. Quer dizer para você, se alguém não nascer de novo, se alguém não for regenerado, se alguém não for feito nova criatura, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos achou aquilo estranho. Mas como é que pode? Olha, ele é um religioso, hein? É possível encontrar religiosos ignorantes, né? No bom sentido do termo, sentido lídimo do termo, alguém que ignora. Né? Ele disse, mas é possível um homem voltar ao ventre materno e nascer de novo? Os reencarnacionistas usam esse texto, mas eles não prestam atenção no que Jesus vai dizer de novo. Na frente, ele vai dizer assim, eu quero dizer para você que não é nada disso, não se trata de voltar à vida de novo depois de ter sido inserido no ventre da tua mãe ou de qualquer outra mulher. Quando eu digo, importa-vos nascer de novo, eu estou falando de um nascimento espiritual. E quero dizer mais para você, Nicodemos, se você não nascer de novo, não for regenerado, não for feito nova criatura, se você continuar com esse coração velho e carcomido pelo pecado, um coração que quer viver longe de mim, eu tenho a dizer o seguinte, você não entra, você não apenas não vê o reino, como você não entra no reino. Seja qual for a compreensão que nós tivermos de reino, o reino já instalado, ou o reino que será inaugurado na volta gloriosa de Cristo Jesus. Enfim, Jesus disse para o religioso, se você não for regenerado, se você não nascer de novo, não for feito uma nova criatura, se você se apresentar diante de Deus com esse seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é a Bíblia que está dizendo, não eu, mais do que todas as coisas, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí ele responde, eu conheço o coração do homem. Se você se apresentar diante de Deus assim, certamente você será condenado às penas eternas. Eu sei que isso não soa muito politicamente correto, não é muito bom falar, nós vivemos uma época de tantos milindres, né? Você não pode mais usar o verbo denegrir, porque isso tem a ver com pele escura. Eu não sei como é que eles se referem à noite. Só pode chamar a noite de dia, né? Também. É tantos milindres, né? Então você não pode dizer que quem morre sem Cristo, quem morre sem ter nascido de novo, quem morre sem ter sido ressuscitado espiritualmente, quem morre sem ter sido feito nova criatura, vai viver uma existência eterna na ausência de Deus, e isso você pode colocar numa palavra só, vai para o inferno. Vai para o inferno. A Bíblia não brinca com essas coisas.
Com Deus não há negócio. É céu ou inferno. Lembram da parábola do rico e do Lázaro? Ambos morreram. O rico foi para o Hades, o inferno. E o mendigo, que apesar de toda a pobreza social era rico espiritualmente, foi para o seio de Abraão. Ambos morreram e cada um teve o destino de suas almas logo depois de sua morte. Por isso que nós os crentes, falamos, tome a decisão já. Como eu disse domingo aqui, é dado ao homem, quinta-feira, é dado ao homem o direito de morrer uma única vez. Depois disso, o que, meus irmãos? Juízo. Aí é juízo. Não tem negociação. Se você morrer sem ter nascido de novo, se você morrer sem ter sido feito nova criatura, se você morrer sem ter sido regenerado, se você morrer com esse coração sem Cristo, você está perdido eternamente. A graça de Deus é que nos faz nascer de novo. A graça de Deus é que nos faz sermos novas criaturas. A graça de Deus é que nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Disse com muita propriedade C.S. Lewis, o ponto distintivo do cristianismo para todas as religiões é a graça. E sabe por quê também? Porque todas as religiões pregam que você precisa fazer alguma coisa para agradar Deus. Você precisa fazer, todas as religiões pregam que você precisa fazer alguma coisa e com mérito nessa coisa você pode se aproximar de Deus. O cristianismo diz o quê? Que você só pode se aproximar de Deus pela graça, por aquilo que Jesus já fez. Aleluia. Que você não pode fazer o que Ele fez. Você não tem capacidade espiritual para fazer o que Ele fez. Você é totalmente corrompido. Pera, eu não estou dizendo só de você, eu me incluo nisso, né? Isso é só uma forma retórica de falar, né? E também não estou acusando vocês. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Se morrermos sem ter sido regenerados, nós estamos perdidos eternamente. Mas a graça nos regenera. Paulo diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. Misericórdia é uma coisa própria para miserável, porque a palavra misericórdia tem a ver com miséria. Misericórdia, miséria no coração. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor, e foi por causa do grande amor, não foi porque você tem algum predicado, porque você é bom esposo, bom filho, boa esposa, boa filha, um bom funcionário que chega na hora, faz hora extra e não cobra do patrão. Aí não é tão bom, né? Tem que cobrar, né? Então, não é por isso que você se aproxima de Deus e é alcançado por Deus na salvação e na regeneração e na libertação. É absoluto. Você é alcançado por causa do grande, para salvar grandes pecadores, como eu e você. Eu sou bem grande, eu tenho 1,90 m. Sem falar no peso, né? 1,90 m, sou um grande pecador. Você também é. Para salvar grandes pecadores como nós, foi preciso um grande amor. O amor de Deus. Os hinos mais belos que eu conheço são aqueles que falam da graça e do amor de Deus. Aqui eu acredito que a maioria, até os que não são crentes, conhecem. Amazing Grace, how sweet the sound. A graça, a maravilhosa graça, me salvou. Eu era cego e perdido, mas Ele me salvou, me resgatou. Porque a graça, primeira coisa que a graça faz, meus irmãos, pelo menos intelectualmente leve isso para sua casa, pelo menos na cabeça, porque não é função minha pôr no teu coração, é o Espírito Santo que faz isso. Eu faço a minha parte, eu prego, o Espírito Santo aplica o que eu prego, e a minha oração é que todos aqui possam compreender e aceitar isso, principalmente do coração. Mas se não for o caso, pelo menos vai para a sua casa com isso na cabeça. É a graça de Deus que me faz nascer de novo, que me faz ser uma nova criatura, que me regenera. Segundo, é a graça de Deus que nos liberta. Paulo diz aos Efésios que antes deles
serem regenerados, antes deles nascerem de novo, eles eram escravos do mundo, da carne e do próprio diabo. Veja aí, versículo 2 em diante. Mas vamos ver o 1 para haver a conexão, né? Ele diz, Deus vos deu vida, estando vós mortos, espiritualmente falando, em vossos delitos e pecados, nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, é o diabo, ele vai repetir isso, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, gente recalcitrante, impenitente, que desobedece a Deus deliberadamente, entre os quais também todos nós judeus, vocês gentios e nós judeus, andamos no passado, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de sermos regenerados, essa é a descrição que Paulo dá da pessoa, do indivíduo, do homem e da mulher. Ele diz, antes de sermos regenerados, de sermos feitos novas criaturas, de nascermos de novo, antes que Deus tire de nós esse coração e faça o transplante, antes de Barnett é que fez o primeiro, qual foi que fez o primeiro transplante? Eu conheci ele pessoalmente, né? Fez um transplante aqui no Brasil. Zerbini, foi isso? Zerbini? Então é alguém aí, né? Eu sei que a primeira foi feita com esse aí. Antes desse médico fazer tirar do peito de uma pessoa um coração e implantar outro, Deus já fazia isso há muito tempo, desde a morte e ressurreição de Jesus. Espiritualmente falando, Deus vem e ao nos regenerar, e ao nos fazer de novo, e ao nos tornar novas criaturas, Ele tira o coração carcomido pelo pecado, o coração que ama viver longe de Deus, e põe no nosso peito um novo coração, um outro coração. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, na segunda carta, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já? Eis que se fizeram novas criaturas, tudo novo. Meus irmãos, às vezes eu fico decepcionado comigo mesmo. Não são poucas as vezes que eu clamo pela misericórdia de Deus, que eu digo, Senhor, eu não estou feliz com o Mauro que eu sou. Às vezes eu vejo exemplos de cristãos, por exemplo, esses dias me mandaram um vídeo de um cristão que foi apedrejado quase até a morte, e ele dando testemunho desse apedrejamento. E ele dizia que enquanto o sangue corria, porque uma das pedras bateu e fez um corte profundo aqui na sua têmpora direita, você viu? Ele disse, enquanto aquele sangue escorria, eu dizia, Jesus derramou o seu sangue por mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se passou, tudo que era ruim ficou para trás, tudo se fez novo. Disse João, escreveu João, as palavras de Jesus, capítulo 8, verso 32. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade O Bolsonaro usou isso muito aí, mas usou de forma errada, né? Porque ele estava falando politicamente, Jesus aqui estava falando espiritualmente, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o aspecto espiritual. E quem é a verdade? Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a vida. Quem conhece Jesus é conhecido por Ele. Aquele em quem Cristo habita, aquele que habita em Cristo, este nasceu de novo, foi feito nova criatura e foi libertado. Aleluia, um aleluia presbiteriano. Aleluia. Foi por causa do grande amor de Deus que Ele usou sua misericórdia e graça nos tirando do domínio do pecado
É verdade que, vez por outra, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não faço um personagem aqui na frente, eu sou uma pessoa como você. É verdade que às vezes a gente pisa no tomate, dirigindo o carro, né? Em outras circunstâncias da vida, né? São tantas, né? A gente deixa de dar bom testemunho, né? Fraqueja e cai. Davi caiu, né? Isso não quer dizer que eu vou cair, mas é um exemplo de que se um homem como Davi caiu, um homem como Abraão mentiu, por que eu estaria no nível acima deles? Eu sou como eles foram. Eu posso pecar, não é de permitir pecar. Eu posso, ou seja, é possível que eu peque. Mas uma coisa é você permitir que um pássaro passe por tua cabeça, outra é permitir que ele faça aí um ninho. Uma coisa é pecar vez por outra, outra coisa é viver sob o domínio do pecado. Tive um jovem que estudou comigo, e ele me contou que quando ele fazia a universidade, ele foi convidado por seus amigos de classe a ir à farra. Vamos fumar maconha, vamos beber cerveja, vamos tomar uísque, vamos tomar êxtase, vamos ter prostituição, vamos nos divertir, é sexta-feira, a semana foi pesada, vamos para a rave. Aí ele disse, não, eu não vou não. Aí os jovens da sua classe, a gente sabia que você não ia. Você não vai porque você é crente. Ele falou, não, eu não vou porque eu posso dizer não. Eu não sou escravo do pecado. Vocês são. Vocês não têm a capacidade espiritual de dizer não. O comichão que pega em vocês leva-os para a morte. Mas quando esse comichão tenta me pegar, Jesus me libertou. Ele me diz, não, esse pecado não terá domínio sobre vós. Por isso é que Paulo diz, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo fez novo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Oh, que coisa linda! Que coisa maravilhosa, a graça é maravilhosa, como John Newton escreveu. Conta-se uma ilustração de um monge que estava andando com seus discípulos à beira de um rio. E de repente eles viram um escorpião se debatendo na margem daquele rio, nas águas, e já prestes a afundar. O mestre monge entrou até aqui na água, estendeu a mão, pegou aquele escorpião e o levantou da água e o levou até terra seca. E quando ele estava chegando próximo da terra seca, que ele foi colocar o escorpião no chão, o escorpião picou ele. Ele sentiu a dor aguda, sentiu o veneno entrar nas suas veias, no seu sangue, fez um semblante de dor. E os seus discípulos disseram, que coisa, hein, mestre? Por que o senhor não deixou esse bichinho morrer? Esse bicho ingrato? O mestre, ainda com dor, olhou para os seus discípulos e disse, ele agiu de acordo com a sua natureza, e eu com a minha. Quando Deus nos regenera, nós deixamos esse espírito escorpiônico, eu sei que não existe essa palavra, esse jeito de picar. Não só picar, né? Pecar, ter deleite no pecado. O cristão não tem prazer no pecado, ele pode pecar, mas ele não tem prazer, e quando ele peca, ele cai na presença de Deus, ele clama por misericórdia. Ao nos regenerar, Deus nos livra do domínio do mundo, da carne e do diabo. Porque a graça, além de nos regenerar, ela nos liberta do domínio do pecado. Louvado seja Deus por isso. Por isso que disse C.S. Lewis, com muita propriedade, isso é fácil. É a graça. Você não vê isso em outras religiões. Absolutamente
todas as religiões outras tentam dizer aos seus adeptos que eles precisam alcançar o mérito diante de Deus. Mas o cristianismo é o único que diz que Jesus alcançou o mérito que nós não podemos alcançar. Sônia, estou vendo você aqui, viu, Sônia? Tudo bem, né? Sônia veio de Gênova, que alegria. Mas a graça de Deus não só nos regenera, não só nos liberta, como ela nos salva. Veja aí, versículo 8 e 9, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Permita-me citar mais uma vez Nicodemos. Depois que Jesus disse sobre o novo nascimento, ser regenerado para ver e entrar no reino de Deus, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o evangelho em miniatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo já está julgado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não todo mundo, é todas as pessoas do mundo. Jesus veio para salvar japoneses, portugueses, brasileiros, americanos, de todo mundo aos eleitos de Deus, e ele vai salvar. Nenhum vai ficar sem a salvação. Aleluia por isso. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé neste Cristo. Porque é a demonstração inequívoca do grande amor de Deus. Como diz Paulo aqui, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus é extraordinária. É extraordinário. Nós é que fazemos pouca relevância dela para a nossa vida. Muitos de nós têm a Bíblia aberta no Salmo 90, lá na mesinha, quando a pessoa entra na sua sala, ela vê aquela Bíblia aberta, dá a impressão de que você é um crente, né? Como se a Bíblia fosse um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, é a palavra de Deus. E de todos os discursos e vozes que nós podemos ouvir, hoje ainda mais com a internet, há somente uma voz que merece ser ouvida e a qual a gente deve dar crédito, e essa é a voz de Deus. Todo dia o Pablo Marçal estava brigando com o Boulos, depois ele ficou do lado do Boulos. Não dá para acreditar em nada, gente. Não dá para acreditar em nada. Absolutamente em homem nenhum. O único homem no qual a gente deve acreditar é Jesus, porque ele foi o homem perfeito, o modelo de homem. O modelo de homem. Paulo escreveu aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele escreveu a Tito, o nosso irmão reverendo Diogo, fez uma exposição sobre esse texto aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a homens de todas as nações e de todos os tempos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Paulo escreveu para os homens do seu século, falando com Tito. Mas isso pode ser aplicado aos homens deste século. Acredito que até mais aos homens desse século, né? Vivamos sensata, justa e piedosamente. A graça, meus amados irmãos, é o que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. As outras, todas elas se parecem. E há um ponto de concórdia entre todas elas. Repito, não sei quantas vezes já disse isso, vou repetir. Todas elas ensinam que para você agradar a Deus, você tem que fazer alguma coisa. Somente o cristianismo diz que para você agradar a Deus, você tem que crer naquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário por você. Conclusão.
Suas ofertas, meus irmãos, não podem te salvar. Não é o dízimo que vai te salvar. Você não pode pagar por tua salvação. Ela é gratuita, ela é de graça. Ela é a manifestação da graça. Eu sei que tem gente aqui, olha, eu fico vendo as atitudes. Tem gente aqui que está dizendo, por que não acaba logo esse sermão? Porque eu já estou cansado de ouvir isso. Isso é uma desgraça. Porque se tem uma coisa que a gente deve celebrar todos os dias e pensar nela seriamente é quem eu sou e o que Deus me tornou a ser pela graça. Suas ofertas não podem te salvar, seu dízimo não podem te salvar, você não pode pagar por tua salvação. Nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para substituir aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pelo eleito do Pai. Você não tem condições de comprar. A salvação é totalmente pela graça, a regeneração é totalmente pela graça, a libertação é totalmente pela graça, a salvação é totalmente pela graça. As boas obras, Paulo deixou isso claro no texto, não podem te salvar. Uma vez uma moça muito próxima a mim me disse, Maurão, para os visitantes eu sou muito conhecido por Maurão, por causa do tamanho, do jeitão, né? Maurão, eu sou uma esposa exemplar, apesar de que eu não discordei dela para não ter nenhum impasse, mas eu sou uma filha também, quase que deu vontade de dizer, você não é nada disso. Você é orgulhosa, jactanciosa, arrogante. Porque quando a gente julga nós mesmos, nós somos os melhores, né? E ainda a gente reclama, por que é que não reconhecem isso? Alguém já disse que a minha melhor virtude é a humildade. Tenho orgulho disso. Meus amados irmãos, ela me disse, eu cumpro meus deveres, eu sou uma advogada de primeira, eu exerço o direito com probidade, eu não minto diante de um juiz e um tribunal, ou numa defesa de um cliente meu. Eu busco que a justiça seja feita para ele na medida certa do seu crime, do seu ilícito. Não, se eu morrer eu vou para o céu. É? Por que é que você acha que Jesus veio ao mundo? Para morrer por pessoas como você, que acham que isso pode conquistar salvação. A salvação é totalmente de graça e não depende das boas obras. E Paulo diz que não depende das boas obras, porque se dependesse das boas obras, nós seríamos mais ainda possuídos pelo orgulho. Quero dizer para você que está aqui nessa noite me vendo e me ouvindo, sabe-se lá em casa, provavelmente, espero que sim, tem muita gente que não pode vir à igreja por problemas de limitação física, e esse recurso da internet se presta a isso, porque você tem boas pernas, está com saúde, você deveria estar aqui, participando da comunhão, não assistindo o sermão em casa, mas participando do culto com seus irmãos. Queria dizer para todos nós, a igreja não pode salvar. Igreja nenhuma salva, e nem condena ninguém. A igreja não pode salvar ninguém espiritualmente falando. Eu fui salvo pela igreja, porque numa fase muito difícil da minha vida, quando a maioria dos meus amigos se voltaram para as drogas, eu amava música, meu pai me ensinou música, e eu quis ir para a música, e você sabe que esse meio é um meio ultra contaminado pelas drogas. Foi a igreja que me salvou socialmente. Quando eu mais precisava de uma mãe, e ela não pôde dar atenção para mim, porque o meu irmão, que também era músico, já havia se envolvido com drogas, e o meu pai já havia morrido, porque eu o perdi quando tinha apenas 19 anos, foram as mulheres da igreja que foram as minhas mães, foram os homens da igreja que foram os meus pais, foram os jovens da igreja que foram os meus irmãos. Socialmente falando, eu fui salvo pela igreja. Mas a igreja não salva ninguém espiritualmente. A igreja é o lugar de aprendizado e comunhão daqueles que foram salvos.
É o ambiente da fraternidade, da solidariedade e da comunidade. A palavra comunidade é interessante, né? Com unidade. Co-unidade. Comunidade. Ter tudo em comum para sermos um. O padre e o pastor, o missionário, o apóstolo, o bispo, o papa, o ancião. Hoje em dia a gente tem que falar em anciã também, né? Em pastora, porque inventam cada uma, né? Não podem te salvar. Lamento te dar essa notícia. Não podem. Eles também precisam ser salvos. Hoje eu citei de manhã uma parte do Magnificat, o Cântico de Maria, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria mãe de Jesus disse que ela precisava de um Salvador e se alegrava nesse fato de que o seu filho, trazido ao mundo por instrumentalidade dela, é o seu Salvador. Pastor, padre, papa, presbítero, diácono, missionário, apóstolo, que agora inventaram também apóstolo. Nenhum desses pode salvar você, porque quem morreu na cruz do Calvário não foi nenhum destes, mas foi Cristo. Você só será salvo pela graça de Deus revelada na vida e obra de Jesus Cristo, seu Filho amado. Mas, deixe-me concluir de fato. A maior prova de que você foi alcançado pela graça é a obediência. Não basta dizer: eu sou membro da Igreja Presbiteriana, da Batista, Assembleiana, fiz pública profissão de fé, fui batizado, eu sou crente, Não, ninguém quer ouvir esse discurso. As pessoas querem ver em você as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Elas querem que quando você abre a sua boca, é como se Cristo estivesse falando. Que quando você abraça uma pessoa, é como se Cristo estivesse abraçando. Eu tenho uma experiência extraordinária. Eu estava no Mackenzie um dia, e o capelão do Mackenzie: não, morreu o Vicente. Morreu a esposa do Vicente. Você poderia ir comigo no velório? Zona Norte. Eu falei: claro que vou. Pegamos o carro e fomos até lá. Chegou na hora em que o esquife desceu à sepultura. O reverendo Jorge Alberto Canelhas, que já partiu para a glória e já esteve aqui, vocês conheceram, né? Ele era pastor desse Vicente, que era funcionário do Mackenzie. Trabalhava no almoxarifado do Mackenzie. E era nosso amigo. Quando o esquife baixava a sepultura, deu uma crise de choro nele, compulsiva, chorava compulsivamente. Eu fiquei olhando todo mundo. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a sair de onde eu estava. E lá, fica de pé. Fazer assim, ó. Dá um abraço gostoso aqui. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Até hoje, muitos membros da Igreja Presbiteriana da Vila Maria dizem: Mauro, nunca nos esquecemos daquele abraço que você deu no Vicente. Nós precisamos fazer os nossos braços de Cristo, que abraçam, que chamam para a comunhão, não que empurram para o inferno, não que desprezam, mas chamam. Nós precisamos fazer nas nossas pernas as pernas de Cristo. Eu já contei aqui aquela história de que depois do término da Segunda Guerra Mundial, alguém resolveu restaurar uma estátua, uma imagem de Cristo que fora destruída, parcialmente destruída pelos bombardeiros dos aliados. Então, o camarada lá que estava fazendo a restauração conseguiu achar a cabeça, o tronco, mas ele não achava os braços. Ele achou as pernas, mas não achava os braços. Então, como ele não achou, ele deduziu que o bombardeio tinha pulverizado os braços daquela imagem de Cristo. Ele escreveu numa placa os seguintes dizeres: Ele quer usar os teus braços. Ele quer usar os teus braços. Deixe-me terminar dizendo o seguinte para você. A graça produz regeneração, libertação e produz também salvação. Mas ela produz algo mais que não está no texto,
mas está na Bíblia. Produz a perseverança. Uma vez salvos, salvos para sempre. Se você está aqui, é membro de uma igreja onde os líderes vivem dizendo, olha, se Jesus voltar e você estiver no cinema, você vai para o inferno, repreenda esse líder. Se você estiver, Jesus voltar e você estiver no estádio de futebol assistindo um jogo de futebol, você vai para o inferno. Se Jesus voltar e você estiver brigado com a sua mulher, você vai para o inferno. Ela eu não sei, que eu não conheço. Mas possivelmente vão os dois para o inferno. Esse é o tipo de cristianismo cheio de terrorismo. Não, absolutamente não. Quando Cristo voltar, nós estaremos até no inferno, Ele vai nos buscar. Porque Ele deu sua vida por nós. Ele nos regenerou. E quem é feito nova criatura não volta a ser velha criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Bem, C.S. Lewis tinha razão. O que distingue o cristianismo de todas as demais religiões é o quê? A graça.